Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Estamos hoje na aula número 10 de ótica e hoje é a segunda aula de espelhos esféricos, a parte geométrica dos espelhos esféricos. Nesta aula a gente vai lembrar, fazer uma pequena revisão de como é que são os raios notáveis e depois a gente vai ver a parte de imagens em espelhos esféricos obtidas pelo método geométrico, ou seja, desenhando os raios de luz. Tá? Nas próximas aulas serão a parte de cálculo de espelhos esféricos. Então, bora para a vinheta, galera. Muito bem, meus amigos. Então, vamos começar revisando aquilo que a gente viu na aula passada, que são os raios notáveis, tá? Então, vamos lembrar, ó. Primeiro raio entra paralelo, tem que sair passando pelo foco, tá certo? Tanto no espelho côncavo, aqui no espelho convexo, entra paralelo, vai sair na direção que passa pelo foco. Deixa eu só desenhar aqui, pronto. Terceiro raio, entra pelo foco, tem que sair paralelo, tá? Então, se entra pelo foco, tem que sair paralelo. Aqui nós estamos aqui no segundo raio, no espelho convexo, entra pelo foco, sai paralelo. Então, lembrando, fazendo aqui agora as flechinhas, galera. Entra paralelo, sai pelo foco, entra paralelo no espelho côncavo, sai na direção do foco. Deixa eu mostrar aqui, ó. É a direção que passa pelo foco. Segundo raio, entra pelo foco, sai paralelo. Aqui, ó, no espelho convexo, o raio está chegando na direção do foco, vai sair paralelo, aqui está. Então vamos agora para o terceiro e quarto raio. Entra pelo vértice, meus amigos. Esse caso aqui, ele tem que voltar, ele chega com um certo ângulo aqui, ó, né? Entra pelo vértice com certo ângulo, ele tem que sair com o mesmo ângulo. E como é que você faz ele sair com o mesmo ângulo? Você pega uma régua, vamos lá, meus amigos, vamos pegar aqui uma régua, colocar ela bem na vertical. Você coloca aqui em qualquer ponto aqui da figura, tá? Repare, eu estou centralizando a régua aqui no centro de curvatura. E aí você mede essa altura em que o raio passa. Ó. Um riscão grandão, dois pequenininho. Simetricamente para o lado de baixo. Um riscão grandão, dois pequenininho. Aqui está. Tá? Já vamos desenhar aqui na outra figura de baixo também. Essa simetria, né? Então aqui está, ó. Aqui, ó. Um risco médio, dois, está entre o 2 e o terceiro. Um risco médio. Agora você faz simetricamente a mesma coisa para baixo. Um risco médio, 2, está entre o segundo e o terceiro. Aqui está. Muito bem. Então você pegou esse ponto de simetria. Como tem que voltar com o mesmo ângulo, galerinha, o raio vai ter que voltar passando por ali. Ó. A mesma coisa aqui. Tem que voltar com o mesmo ângulo, o raio vai voltar passando por aquele ponto. Certo? Então, como é que nós chamamos esse raio? Entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. O mesmo ângulo que ele chegou tem que ser o mesmo ângulo que ele volta e você tem que obter isso com precisão, galerinha. Não é no olhômetro, não, tá? Você mede isso com a régua bonitinha. E o quarto e último raio, que raramente a gente usa, entra pelo centro de curvatura, bate no espelho e volta sobre si mesmo. Entra na direção do centro de curvatura, repare, está na direção do centro de curvatura, tá? Vai bater no espelho e vai voltar sobre si mesmo. Muito bem. Visto isto, galerinha, nós vamos agora obter as imagens em espelhos esféricos. Quantas imagens são? São 6 imagens, galerinha. 5 para o caso do espelho côncavo, 1, 2, 3, 4 e 5. E apenas uma para espelho convexo. Então são 6 imagens que eu vou fazer aqui para vocês. São as 6 imagens que pode cair no vestibular. Não tem outra situação, tá bom? O que é importante que você faça aí? Que você não apenas veja eu fazendo, mas que você treine a coordenação motora fazendo essas figuras pelo menos uma vez na sua totalidade, desde o início até o fim.
tá? Uma coisa que você não pode errar, porque senão todas as suas figuras vão dar errada, é que o foco tem que estar bem no ponto médio entre o centro e o vértice. Lembre-se disso, tá? Legal, então vamos lá. Aqui no espelho côncavo, repare que tem 5 casos, né? Essas 3 aqui mais 2 da outra página. Qual que é a diferença, né? É a posição do objeto. Repare que aqui o objeto está bem longe do espelho. Aqui eu já aproximei ele, coloquei ele sobre o centro. Aqui ele está entre o centro e o foco. E na próxima tela, sobre o foco. E na última imagem aqui de espelho côncavo, entre o foco e o vértice. Tá bom? Então vamos lá, gente. Da onde que a luz vai sair? Bom, a luz vai sair, galerinha, da cabecinha. Aqui, ó. Eu vou pintar até de verde, ó. Aqui, ó. Então imagina que é um mineiro de carvão com aquele capacete que tem uma lanterna na cabeça, tá bom? Então a luz vai sair daqui. Você sabe que esse local, essa lanterna, ela emite infinitos raios de luz para todos os lados. Mas tem 4 que você conhece. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, entra pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, entra pelo centro, bate e volta. Então são esses que você vai usar. Eu sempre vou tentar usar, gente, o raio número 1 e o raio número 2, tá? Que são mais fáceis aí, eu percebo que os alunos têm mais facilidade. Então, saindo desse ponto, primeiro raio, entra paralelo. Você já sabe como é que ele vai ter que voltar, né, gente? Ele vai ter que voltar passando pelo foco. Pronto. Aqui está. Vamos desenhar a flechinha. Olha lá, entrou paralelo, vai sair passando pelo foco. Muito bem. Vamos agora, gente, fazer um segundo raio. Você precisa de 2. Eu te ensinei 4, você precisa de 2. Então agora a gente vai pegar um segundo raio. Vamos pegar aquele que é o número 2, o entra pelo foco, sai paralelo. Então vamos lá. Então, saindo desse mesmo ponto, olha lá, entra pelo foco. Você tem que fazer aí com uma régua, lembre-se disso, tá? Vou usar uma cor diferente aqui, galerinha. Vou usar uma cor verde, pronto. Entra pelo foco. E agora, como é que ele vai voltar? Ele tem que voltar paralelo. Tá certo? Vou usar uma cor diferente aqui. Pronto, a cor verde. Então, meus amigos, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. Legal. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente obter as imagens. Então, vamos lá. Vamos obter as imagens agora, gente. Se você fez só isso, você não chegou no objetivo dessa aula, que é a obtenção das imagens. Então, vem comigo, ó. O objeto, ele está no cruzamento dos raios incidentes, os raios que chegam no espelho. A imagem vai se formar no cruzamento dos raios refletidos. Então, esse raio aqui, ó, tá? Deixa eu pegar aqui uma cor branquinha aqui, ó. Este raio aqui é importante. E esse raio aqui, ó, para achar a imagem, são os raios refletidos. Onde eles cruzar é o ponto imagem. Aqui está, gente. Esse é o cruzamento. Aqui nós temos o ponto objeto e aqui embaixo o ponto imagem. Repare que esse ponto imagem ficou abaixo do eixo principal. Se ele está abaixo do eixo principal, significa que essa imagem vai ficar invertida, galera. Então você só finalizou esse desenho na hora em que você desenhar a imagem. Aqui está a imagem, galera. E agora que você obteve essa imagem comigo, nós vamos classificar essa imagem juntos. Vamos lá. Primeiro critério. Ou a imagem se forma dentro da parede, e ela é chamada de virtual, ou a imagem se forma fora da parede e é feita pela concentração da luz que chegou ali, tá? E ela é chamada de imagem real. É esse caso aqui, ó. A imagem está fora da parede. É luz de verdade que bateu no espelho e convergiu até aqui, tá bom? Então essa imagem é do tipo real. Segundo critério de classificação, ou ela tem a mesma orientação que o objeto, ou ela tem orientação oposta. Se ela tiver a mesma orientação, ela é chamada de direita.
Se ela tiver orientação oposta, ela é chamada de invertida. É esse nosso caso aqui. Invertida. E terceiro critério é o tamanho, né? Compare aqui visualmente o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Claramente essa imagem é menor. Então, real, invertida e menor. Beleza? Então, esse foi o primeiro caso. Vamos agora pegar o objeto e aproximar ele um pouquinho, colocar ele sobre o foco e vamos começar tudo de novo, galera. Vamos lá. Primeiro raio, sai aqui da cabecinha, entra paralelo. Pronto. Por onde vai sair mesmo? Tem que sair passando pelo foco. Não tem erro. Vamos agora usar o segundo raio. Entra passando pelo foco. Aqui as figurinhas aqui, os pontos aqui, em vez de me ajudar, estão me atrapalhando. Aqui, ó. Entra pelo foco. Aqui ele não deixou, tá vendo? Ele desviou o raio. Deixa eu desenhar de novo. Prontinho. Então, entra paralelo, sai pelo foco. E aqui nós já fizemos o segundo raio. O entra pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. Tá certo? Então, agora a gente vai obter a imagem, galerinha. Lembre-se, o objeto ele está no cruzamento dos raios incidentes. A imagem vai se formar no cruzamento dos raios refletidos. Então, é esse raio que eu tenho que pegar e é esse raio. Onde eles cruzarem, aqui está, é a imagem. Então, você repare agora, galerinha, quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem se forma exatamente na mesma posição, só que embaixo do eixo principal, ou seja, de ponta cabeça, galera. Então, vamos lá. Aqui está a imagem. Então, você só cumpriu o objetivo desta aula na hora em que você desenha a imagem que eu estou desenhando agora, tá? Então, agora a gente vai classificar essa imagem, galera. Então, vamos lá. Primeiro critério, se ela estiver dentro da parede, é virtual. Se ela estiver fora da parede, é real. É esse caso. Segundo critério, ela tem orientação oposta do objeto. O objeto está em cima do eixo principal e a imagem está abaixo do eixo principal. Então, a imagem invertida. Terceiro critério, tamanho, galera. Então, se você medir com a régua, tal, não sei o que, você vai perceber que tem exatamente o mesmo tamanho. Tamanho igual. Certo? Mesmo tamanho. Muito bem, meus amigos. Vamos então agora aqui para a terceira figura, está bem embaixo de mim aqui, mas vai dar para ver. O objeto, a luz vai sair desse pontinho. Então vamos fazer tudo de novo. Entra paralelo. Olha lá, bonitinho. Como é que o raio vai ter que sair, gente? Vai ter que voltar saindo, passando pelo foco. Pronto. Então não deixa de desenhar a flechinha, tá, gente? No vestibular, se você não desenhar a flechinha, o cara vai descontar ponto de você, viu? Então faz a flechinha aqui, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Muito bem. Agora nós vamos usar o raio número 2, é o entra pelo foco. Então vamos lá. Entra pelo foco. Não sei se você reparou que eu dei uma esticada no espelho aqui, ó, porque senão eu ia bater aqui na parte curva. Você não pode usar a parte curva aqui, ó. Tem que usar essa parte retinha, tá? Então o que você faz? Você estica o espelho se for necessário, mas estica a parte reta, tá? A parte que você está representando aqui com uma reta, tá? Então aqui entra pelo foco, vou só mudar a cor. Como é que vai voltar? Vai voltar paralelo, galera. Olha lá. Ih, Sérgio, mas vai ficar lá longe. Vai ficar lá longe. Isso mesmo. Então lá, não deixa de fazer as flechinhas, galerinha. Tá aqui, ó. Entra pelo foco, sai paralelo. Então vamos lá agora. O objeto está no cruzamento dos raios incidentes. A imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos. Aqui eles se cruzaram.
Então, aqui está a imagem, galera. Então, a imagem vai ficar grandona aqui, ó. Então, a imagem vai ficar grande, ok? E longe pra caramba, tá certo? Essa é a imagem, meus amigos. Vamos, então, agora classificar essa imagem. Vamos lá, 3 critérios. Ou ela se forma dentro da parede, é chamada de virtual, ou ela se forma fora da parede, é chamada de real. É esse caso aqui. Como ela tem orientação oposta, ela é invertida. E o tamanho, claramente, visualmente, ela é maior. Muito bem, meus amigos. Então já vimos os 3 casos dos 6 que temos aí. No final, vou dar umas dicas aí sergianas importantes aí que não tem nos livros, tá? Vamos agora para os 2 últimos casos de espelho côncavo, galerinha. Por enquanto estamos vendo espelho côncavo. Vamos lá. Então, o objeto, a luz, vai sair daqui da cabecinha, né? Então, vamos lá. Primeiro raio, que eu uso sempre, entra paralelo. Opa, esse não deu. Pode ir de novo. Deu. Não deu de novo. Vamos lá. Vou fazer dar, gente. Só um minuto. Prontinho. Entrou paralelo. Vai sair pelo foco. Repare que agora o objeto está exatamente sobre o foco. Vai acontecer uma coisa bem interessante aqui, gente. Ó. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Muito bem. Agora não posso usar mais o raio número 2, aquele do entra pelo foco, sai paralelo. Por quê? Se entrar pelo foco, gente, ó, o raio não vai bater no espelho nunca. Então eu vou usar o raio número 3, aquele entra pelo vértice e volta com o mesmo ângulo. Então vamos lá. Então o raio de luz agora vai entrar pelo vértice. Aqui está. Vou mudar a cor dele aqui para ficar mais fácil de ver. Olha lá. Entrou pelo vértice. E como é que ele vai voltar? Ele vai voltar com o mesmo ângulo. Se você fizer voltar exatamente com o mesmo ângulo, galerinha, olha o que vai acontecer. Ó. O raio de luz, os 2 raios de luz refletidos, eles vão ficar exatamente paralelos. Ó. Então aqui, ó, entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo, certo? Então o que você vai ter aqui, gente? Ó, os raios refletidos ficando paralelos. Então essa imagem, se ela vai se formar somente lá no infinito. Tem aquele, como é que fala? Esqueci o nome que se dá lá para a geometria. Esqueci o nome que se dá. Não é teorema. Postulado, talvez. Não tem um nome correto para isso. Retas paralelas se cruzam somente no infinito. Tá certo? Então essa imagem ela vai se formar lá no infinito. Ponto objeto ou ponto imagem que está no infinito, nós chamamos de impróprio. Então essa imagem aqui, ó, é chamada de imagem imprópria. Beleza? Na prática você não vai ver imagem nenhuma, tá bom? Então uma brincadeira que você pode fazer é pegar uma concha ou uma colher bem polida que você tem na sua casa, colocar o seu dedo bem longe e aí você vai ter a evolução dessa nossa aula, né? Se você colocar o dedo bem longe, você vai ver uma imagem do seu dedo de ponta cabeça e pequenininho. Conforme você vai aproximando o seu dedo, você vai percebendo que ele continua de ponta cabeça, mas a imagem vai aumentando de tamanho. Vai ter uma hora que você está bem perto da colher, galera, da concha, a imagem do seu dedo continua de ponta cabeça e bem grandona, tá? E vai ter uma hora, galerinha, que vai dar uma bagunçada na imagem, você não consegue ver ela direto, fica meio zoado ali. É porque você achou o ponto focal dessa concha, dessa colher. É quando aconteceu isso aqui. E aí agora a gente vai ver a última figura, que é quando você aproxima o dedo ainda mais e o seu dedo fica muito próximo do espelho côncavo, né? Vamos ver aqui nesse último caso aqui. Meus amigos, você sabe que o raio de luz ele vai sair aqui da cabecinha. Então vamos lá. Primeiro raio, eu sempre gosto de usar esse, é o entra paralelo. Aqui está, certo? Entra paralelo, como é que vai sair? Vai sair lá pelo foco. Pronto.
Não deixe de desenhar os risquinhos. Tá aqui, ó. Opa, não é aqui, você volta aqui. Pronto. Então, vamos desenhar os risquinhos, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Vamos agora desenhar o raio número 3. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Então, vamos lá. Vamos desenhar o raio número 3. Então, tá aqui. Entrou pelo vértice. Pronto. Né? Qual é a lei da reflexão mesmo, galera? Tem que sair com o mesmo ângulo, né? Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Esqueci de mudar a cor. Vou colocar a cor verdinha que eu estou usando para esse terceiro raio. Né? E tem que sair com o mesmo ângulo. Aqui, galerinha, eu vou medir para aumentar a precisão, tá? Como é que eu faço? Aqui eu sabia que ia sair paralelo bonitinho, então não precisava medir. Mas aqui, como é que eu vou fazer para medir o raio voltando com o mesmo ângulo exatamente? Vamos fazer a mesma estratégia que eu fiz durante a aula, gente. Ó, então, estou centralizando a régua aqui no eixo principal e eu vou pegar a altura do objeto como referência. Aqui, ó, tá risco médio, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Aí, simetricamente para baixo, risco médio, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Aqui está, gente. Beleza? Quando você faz isso, você faz o raio voltar por ali, você está obrigando que o ângulo que ele chega é o mesmo ângulo que ele volta, tá? Então vamos lá? Olha lá o raio voltando, passando por aqui, ó. Pronto, vamos mudar a cor. Aqui está. E agora, o que nós sabemos? Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Pronto. Aí nós temos, mas Sérgio, como é que eu vou achar o cruzamento dos raios refletidos, né? Porque o objeto está no cruzamento dos raios incidentes, a imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos. Aqui nessa figura aqui, eles eram paralelos, né? Então não formou imagem, ou a imagem está lá no infinito, a gente não vê nada. Mas aqui, ó, eles não são paralelos, ó. E eu tenho que achar o cruzamento deles. Como é que você vai fazer para achar o cruzamento de duas retas que estão se afastando? Não tem problema, galerinha. Retas que estão se afastando, em algum momento estiveram juntas. Tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que prolongar para dentro da parede essas duas retas aqui, gente. Tá bom? Então, vamos desenhar aqui, ó. Vou desenhar uma reta de apoio. Não é isso que eu quero. Então, vamos desenhar aqui uma reta de apoio. Vamos ver se eu consigo fazer a partir daqui. Pronto, ó. Uma reta de apoio aqui, ó. Só para depois eu desenhar com precisão, tá? Só para vocês perceberem que eu estou fazendo realmente o prolongamento na direção exata. Depois eu apago essas linhas aqui, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Olha lá. Estou prolongando esse raio, só para não ficar um prolongado zoado, né? Ficar bem certinho. Eu estou prolongando esse outro raio. Onde eles se cruzarem, galerinha, que é nesse ponto que eu acabei de passar, é aqui que se forma a imagem. Agora eu vou apagar aquelas retas de apoio. E agora, para chegar nessa reta de apoio aqui, ele não aparece, né? Eu vou apagar antes de eu continuar. Pronto, apaguei. Então aqui está, eu prolonguei esse raio refletido para trás, esse raio refletido para trás, eles se cruzaram aqui. Então, nesse caso, o que a gente vai ter, galerinha? Vamos ter uma imagem se formando nesse ponto aqui, ó. E, Sérgio, agora a imagem ficou dentro da parede. É isso mesmo, galera. É o espelho côncavo produzindo uma imagem ampliada e direita. Tá bom? Vamos agora classificar essa imagem, galerinha. Primeiro passo, né? Ela está dentro da parede, então não é luz de verdade que chegou lá, né? Uma ilusão de ótica. Essa imagem não é do tipo real, ela é do tipo virtual. Tá certo? Ela tem a mesma orientação que o objeto, então ela é do tipo direita. E claramente o tamanho dela é maior.
Galerinha, este caso aqui a gente viu durante a aula, na aula anterior, é o caso em que o espelho côncavo produz uma imagem ampliada. A gente vê isso em duas situações no dia a dia, que é o espelhinho do dentista, que ele coloca o espelhinho côncavo bem perto do dente para dar uma ampliada na imagem, ele vê o dente maiorzão, tá? Ou o pessoal que usa espelho côncavo como espelho de maquiagem, vê uma imagem ampliada do seu rosto. Mas há uma condição para o espelho côncavo produzir uma imagem ampliada. O objeto tem que estar mais perto do espelho do que a distância focal, tá? Então ele tem que estar bem perto do espelho. Então aquele exemplo que eu falei de você aproximando o dedo de uma concha, tem uma hora que a imagem some, é quando o seu dedo estiver bem no ponto focal dessa concha. Agora, se você aproxima um pouco mais, você vai ver o seu dedo grandão, tá? Ampliado e direito. Não vai ver mais ele de ponta cabeça, tá? Então é porque o seu dedo ficou mais perto do espelho do que a distância focal. Tá certo? Vamos então agora, gente. Então, esses são 5 casos para espelho côncavo. Ó. Então, quando o objeto está longe, quando ele está sobre o centro, quando ele está entre o centro e o foco, aqui quando ele está sobre o foco, e por último, quando ele estiver entre o foco e o vértice. Tá certo? Gente, você tem que treinar fazer essas figuras pelo menos uma vez, sozinho, todo passo a passo, para você se acostumar aí na coordenação motora, tá bom? Vamos então para o último caso, que é o caso em que nós temos o espelho convexo. Aí depois eu vou para as minhas dicas aí sergianas muito úteis, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Toma cuidado com esse caso que a galera erra muito, tá? O objeto, a luz vai sair aqui da cabecinha. Eu vou usar os mesmos raios, galerinha. Então lá, primeiro raio entra paralelo. Olha lá, entrou paralelo. Como é que ele vai sair? Eu não gostei desse raio, gente. Parece que ele não está no lugar certo, né? Vou fazer ele de novo. Então aqui é o raio entrando paralelo, que agora sai melhor. Entrando paralelo, como é que ele vai sair? Ele vai sair na direção do foco, tá? Lembre-se, aqui está o foco. Então ele vai subir na direção do foco, galerinha. Então vamos lá, vamos desenhar esse raio agora voltando nessa direção aqui, ó. Pronto, ó. Pronto, tá na direção do foco. Não deixe de fazer os risquinhos do sentido do raio de luz, ó. Então, entra paralelo, aqui está, sai na direção do foco. Vamos agora usar o raio número 3. O raio número 3 é aquele do entra pelo vértice, galera. Mais uma vez, ó. Tá aqui, ó. Vai entrar pelo vértice. Pronto. Tá, deixa eu mudar a cor dele, vamos colocar a cor verde, como eu tenho feito aí nas figuras anteriores. E agora ele tem que voltar com o mesmo ângulo, né? Essa é a norma do raio que entra pelo vértice, ele tem que voltar com o mesmo ângulo. Então, se ele está chegando aqui com um certo ângulo alfa, ele tem que voltar com o mesmo ângulo. E como é que a gente faz ele voltar com o mesmo ângulo com precisão? Vou desenhar aqui a reta, colocar 90 graus bonitinho, pronto. Vou centralizar aqui a régua, ó, esse risco maior com o eixo principal. Vou medir a altura do objeto, igualzinho eu tenho feito, galerinha, durante a aula. Então aqui o risco médio, mais 1, mais 2, mais 3. Risco médio, mais 1, mais 2, mais 3. Pronto. Na hora que eu faço isso, o raio vai ter que voltar por ali. Ele vai ter que voltar por ali. Olha lá. Pronto. Não é? Porque isso faz com que o raio volte exatamente com o mesmo ângulo. Então, entra pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. Então, está aqui o ângulo alfa aqui também é ângulo alfa. Muito bem. Agora a gente vai achar a imagem. A imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, este raio aqui é refletido e este raio aqui é refletido. Só que eles estão se afastando, não tem problema. Retas que estão se afastando em algum momento já estiveram juntas, então você vai prolongar ele para trás. Esse raio azul já está prolongado, só falta prolongar agora o raio verde, galera. Onde cruzar,
é a imagem, e ele cruzou exatamente aqui, tá? Então, a imagem vai ficar pequenininha desse jeitão aqui, galerinha. Olha lá, nesse ponto aqui. Espelho convexo, galera, lembra? Espelho de segurança de estacionamento, de supermercado. A imagem ela fica distorcida, ela fica menor, certo? Então vamos agora classificar essa imagem. Vamos lá. Essa imagem se forma dentro da parede, então ela não é real, ela é virtual. Ela tem a mesma orientação que o objeto, então ela é direita. Ela é direita. O tamanho dela, claramente, ela é menor. Pronto, galerinha. Então aqui nós temos as 6 figuras de espelhos esféricos, meus amigos. Aqui nós temos os 6 casos, né? Aqui espelho côncavo, objeto longe, sobre o centro, entre o centro e o foco. Aqui espelho côncavo sobre o foco e entre o foco e o vértice, aquele espelho de maquiagem, né? E por último, o espelho convexo é sempre desse jeitão. Se você afastar o objeto, vai dar a mesma imagem. Se você aproximar, vai dar a mesma imagem. Tá? Sempre espelho convexo produz essa imagenzinha aí, tá bom? Então agora a gente vai para as dicas muito úteis, galerinha. Essas dicas muito úteis, elas serão especialmente úteis para a parte de cálculo dessa matéria, para a parte das equações, não para a parte aqui dos desenhos, tá? Então vamos lá. E o que são essas dicas? São padrões que eu quero que você observe nessas figuras, tá? Então repare aqui esse padrão, ó. Essa imagem aqui, ó, ela é real e invertida. Aqui também, ó, real e invertida. Aqui também, real e invertida. É legal você decorar isso. Toda vez que a imagem for real, ela também é invertida. Tá bom? Vamos anotar isso? Vamos ver se eu consigo anotar aqui com uma caixa de texto. Vamos ver se eu consigo. Toda imagem, que aí fica melhor, né, do que a minha escrita, né? Toda imagem real é invertida, galera. Sempre, Sérgio, sempre, galera, sempre, 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 tá? Então é legal você decorar isso aqui, tá? Sempre que a imagem for real, ela também é invertida. Muito bem. Vamos agora observar outro padrão, galerinha. Sérgio, para que servem essas dicas aí? Os exercícios de vestibular normalmente te dão poucas informações sobre o fenômeno. Essas dicas vão aumentar o seu número de informações daquele fenômeno. Então vai ficar mais fácil fazer exercício, tá bom? É para isso serve. Vamos pegar agora aqui, ó. Aqui, imagem real invertida, real invertida, real invertida. Vamos pegar aqui, ó. Essa daqui é imprópria, essa daqui é virtual e está dentro da parede, é direita. E no último caso que nós vimos, espelho convexo, virtual e direita. Pegou o padrão? Toda imagem real é invertida e da mesma forma, toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita. Anote essa dica aí, que essa dica não tem nos vestibulares, não tem nos livros, tá? Então, toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. É legal você decorar essas frases aí, viu, gente? Ajuda bastante, viu? Terceiro caso, galerinha. Terceiro caso é muito útil em exercício, né? Como é que você faz para ver uma imagem real? Uma imagem real é aquela imagem que se forma fora da parede. Mas como é que a gente faz para ver uma imagem real? Tem um jeito, galerinha, quando ela está projetada numa tela. Então, quando você vai no cinema lá e você vê uma imagem projetada numa tela, é luz de verdade que chegou ali. É uma imagem do tipo real. Então, essa terceira frase é muito útil, galerinha, que é o seguinte, ó. Somente imagens reais podem ser projetadas. Dica muito legal para exercícios de vestibular. Somente imagens reais podem ser projetadas. Beleza?
Então vamos decorar essas 3 frases por enquanto. Toda imagem real é invertida. Frase número 2. Toda imagem virtual é direita. Frase número 3. Se uma imagem está projetada numa tela, ela tem que ser real. Frase número 4, galerinha. Vamos pegar o padrão aqui, ó. Repara nesse caso aqui, ó. Esse padrão aqui é um pouquinho mais difícil de pegar. Presta atenção aí, ó. Aqui nós temos o objeto e aqui nós temos a imagem. Quem que está mais perto do espelho? Nesse caso é a imagem. E olha o tamanho dela. Ela é menor. Então a imagem está mais perto e ela é menor. Aqui, ó, os dois estão na mesma distância e têm o mesmo tamanho. Aqui, ó. Quem que está mais perto do espelho? Nesse caso, quem está mais perto é o objeto. E ele é menor. Repare que a imagem está mais longe e ela é maior. Certo? Então, aqui a imagem está mais perto e a imagem é menor. Aqui o objeto está mais perto e o objeto é menor. Vou pegar no outro slide. Aqui não tem. Aqui, ó. O objeto está mais perto do espelho e ele é menor. Vamos pegar aqui no último caso. Aqui, a imagem está mais perto do espelho e ela é menor. Pegou o padrão? Aquele dos dois, não importa se é o objeto ou se é a imagem, aquele que estiver mais perto do espelho sempre vai ser menor. Tá bom? Então vamos anotar isso aqui. Então, quarta dica. Quem está mais perto, vamos colocar esse quem entre aspas, né? Por que eu estou usando a palavra quem, né? Porque tanto faz, pode ser o objeto ou pode ser a imagem, tá? Quem está mais perto do espelho é menor. Me desculpe os professores aí de gramática que estiverem assistindo aí. Isso aqui é mais para uma decoreba mesmo, tá? Não tem a precisão gramatical que poderia ter. Então, quem está mais perto do espelho é menor. Então, vamos decorar as 4 frases. Toda imagem real é invertida. Frase 2. Toda imagem virtual é direita. Para uma imagem ser projetada numa tela, ela tem que ser real. E aquele que estiver mais perto do espelho, tanto faz se é o objeto ou se é a imagem, esse que estiver mais perto, ele é menor. E frase 5, vamos lá, última frase, gente, aí a gente vai para os exercícios. Quantos casos você viu comigo aí de espelho côncavo, galera? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos casos de espelho convexo? Só um. É sempre assim. Então é legal decorar esse de espelho convexo, tá? Vamos lá. Espelho convexo produz somente imagem do tipo, vou colocar no plural, espelhos convexos produzem somente imagens do tipo. Como é que é a imagem do espelho convexo, gente? Tá aqui, ó, virtual, direita menor. Virtual, direita e menor. Sempre assim, gente, tá? Então, espelho convexo só faz imagem do tipo virtual, direita e menor. Eu já vou voltar aqui para a tela. Pronto, voltou. Virtual, direita e menor. Tá bom? Essas são as 5 frases extremamente úteis para vestibular, principalmente na parte de cálculo, galerinha. Vamos lá? Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Somente imagens reais podem ser projetadas. Quem estiver mais perto do espelho é sempre menor. E frase 5, espelho convexo sempre faz imagem desse tipo aqui, virtual, direita e menor. Muito bem, meus queridos. Vamos agora para os exercícios? O Nespen, vamos lá. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Opa, convexo é fácil. Produz imagem virtual, direita e menor.
Então, ó, esse aqui que tiver a imagem menor, só pode ser o convexo. E esse aqui tem uma imagem ampliada, ó, espelho de maquiagem, imagem ampliada, direita e ampliada. As três imagens são direitas. Então, lembra aqui da frase Sergiana número 2, toda imagem virtual é direita. Então, as três imagens são direitas e são virtuais, com certeza. Esse daqui, ó, uma imagem menorzinha, espelho convexo, galera lá, ó, espelho convexo, uma imagem direita e menor. Espelho convexo, uma imagem direita e menor. Aqui, ó, vamos ver nesse caso aqui, ó, espelho côncavo, quando o objeto estiver muito perto do espelho, imagem direita e maior. Então, para mim, está muito claro que a imagem A, vamos escrever aqui, que a imagem A é do espelho convexo. Aí nós temos a C, que é uma imagem ampliada, é do espelho côncavo, sabendo que o cara está muito perto do espelho, ele produz uma imagem ampliada. E a imagem B, que é intermediária, só pode ser o espelho plano, galera. Agora vamos ver o que ele fala aqui nas alternativas, né? Todos capazes de formar imagens nítidas dos objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens do seu rosto representadas na figura. Em seguida, associou cada imagem a um tipo de espelho. Nós já fizemos isso. E classificou quanto às suas naturezas. Bom, todas elas são natureza virtual, tá? Então, todas elas são virtuais. Muito bem. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Vamos ver, letra A. O espelho A é côncavo. Não. Espelho A é convexo. Joga fora a letra A. Letra B. O espelho B é plano? Ok. E a imagem é real? Não. Toda imagem virtual é direita. E se é direita, é virtual. Letra C. O espelho C é côncavo? Sim. Imagem ampliada. Espelho de maquiagem. É côncavo, ok, e a imagem por ele é virtual. É isso mesmo, gente. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Vamos então agora para o segundo exercício. Os espelhos esféricos convexos fazem parte do sistema de segurança de lojas, bancos, garagens e também retrovisores externos do veículo. Então, qual que é a vantagem de você usar um espelho retrovisor convexo, né? Ele aumenta o campo de visão, mas tem uma desvantagem, ele distorce a imagem fica reduzida, né? Ok, então tá aqui, ó, espelho convexo, imagem direita, menor e virtual. O objeto real é colocado frontalmente ao espelho esférico convexo, perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem conjugada por esse espelho pode ser classificada como virtual, direita e menor. Letrinha A de amor, galerinha. Tá? É só usar a frase sergiana número 5 ou você analisa essa figura, né? Tá dentro da parede? É virtual. Mesma orientação do objeto? É direita. Tamanho claramente menor. É isso aí, gente. Alternativa certa, letra A. Vamos para a próxima, caiu no Enem. A ilustração apresenta uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês Escher. Então, esse é um autorretrato aí do Escher. Então, ele aparece aqui, ó, né? Então, desenhado aqui nessa figura, segurando uma esfera. Tudo muito bem desenhado. As obras do Escher sempre tem uma precisão aí na parte de desenho geométrico e de ótica geométrica, tá, gente? Se quiser dar uma pesquisada aí, tem imagens muito legais aí, fotos, um trabalho muito legal, tá? Não dá para ver só o ambiente dele, mas todo o ambiente do estúdio dele aqui, do quarto dele. Seu trabalho tem como característica figuras geométricas e ilusões de ótica. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo... Que espelho é esse, hein, galera, em que a imagem é direita e reduzida, né? Pensa na superfície de uma esfera, né? Você está usando a parte externa da esfera. É um espelho convexo, galera. Espelho convexo. Então vamos jogar fora a letra B, que fala que é côncavo, a letra C, que fala que é côncavo, e a letra E, que fala que é côncavo. O A e o D fala convexo.
pois as imagens de todos os objetos formados na esfera, inclusive a do artista, são virtuais. Perfeito, galerinha. Espelho convexo faz imagem virtual, direita e menor. Então, a alternativa correta, letrinha A de amor. Vamos ver o que está errado aqui na letra D? Pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios de luz refletidos pela esfera, sim. Por isso as imagens são direitas, sim, e não invertidas. Tudo convexo, pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios. Ah, não, tá errado aqui, ó. Não é, porque assim, são direitas e não invertidas, ele está sendo redundante, né? Não invertida é a mesma coisa que direita, né? Então não é aqui que está o erro está antes, ó. As imagens são formadas pelo cruzamento do prolongamento do raio de luz, né? E por isso forma a imagem direita, tá? Vamos lembrar aqui, ó, espelho convexo, prolongamento do raio de luz, tá certo? Então esse que é o pequeno erro aí da letra D, galerinha. Cruzamento do prolongamento do raio de luz. Então a alternativa correta realmente letrinha A de amor. Vamos então agora para o último exercício, meus amigos. O chamado ponto cego é, na verdade, uma região não detectada pelos motoristas por meio dos retrovisores do veículo, nem por sua visão periférica. Ele pode esconder até mesmo um grande veículo, como um caminhão. Então aqui, ó, o carro está aqui do lado, quase do lado aqui do carro, e ele não está visível aqui nesse espelho retrovisor. Esse daqui, ó, tem um campo visual maior, você consegue ver. Então esse daqui provavelmente é um espelho convexo, em que aumenta o campo de visão. Para minimizar esse problema, as montadoras de veículos substituíram os espelhos retrovisores externos planos por espelhos esféricos convexos, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, ó, espelho convexo. Muito bem. Convexos, aumentando assim o campo visual dos motoristas. Este aumento do campo visual deve-se ao fato que, para um mesmo objeto real, colocado à mesma distância do espelho, em relação às imagens formadas por espelhos planos, as imagens formadas por espelhos convexos, gente, espelho convexo produz imagem virtual, direita e menor. É uma daquelas frases, ó, espelho convexo produz imagem virtual, direita e menor. Vale a pena decorar essa frase, gente. São menores e continuam virtuais. É isso aí, tá? Não mudam de tamanho, não, tá errada a letra B, a imagem fica menor. São menores e se tornam reais. Não, imagem virtual, direita é menor. Então, não é real, é virtual. Letra D, não mudam de tamanho, mudam sim, ficam menor comparado com o espelho plano. São menores e tornam-se imprópria lá no infinito. Não, fica imprópria não. Então, a alternativa correta, realmente, letrinha A de amor. Muito bem, meus amigos, encerro essa minha aula de hoje. As próximas duas aulas dessa matéria serão a parte de cálculo de espelhos esféricos, tá bom? Peço para vocês aí se inscrever no meu canal, ativar o sininho, divulgar meu trabalho para os amigos da sua escola, da sua sala, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, galerinha. Valeu, tchau, tchau!